E aí, bora mergulhar fundo nos números de uma das gigantes de tecnologia do Brasil? Hoje, o nosso raio-x é da TOTUS para a gente entender o que os resultados de 2025 estão dizendo de verdade. A grande pergunta que fica no ar é essa, né? O desempenho da TOTOVS é realmente sólido, é sustentável, ou será que tem alguma coisa aí que a gente não está vendo, uma bolha talvez? Para responder isso, não tem segredo, é seguir o dinheiro. Vamos analisar os números bem de perto. Olha, para começar, tem um número que já chega com o pé na porta: um crescimento de 17% na receita líquida em 2025. É um número forte, sem dúvida. Mas a questão de verdade é: de onde é que veio esse crescimento? E mais importante ainda, ele é um crescimento saudável? Bom, para entender a saúde de qualquer negócio, o ponto de partida é sempre o mesmo: a receita. De onde é que está vindo o dinheiro da TotoVest? E quando a gente olha a composição dessa receita, aparece um ponto que é crucial. A maior parte esmagadora dos 5,8 bilhões de reais vem de fontes recorrentes. Pensa em assinaturas, sabe? Para o mercado, isso é música para os ouvidos. Significa o quê? Estabilidade, previsibilidade de caixa. É o tipo de coisa que todo investidor gosta de ver. E aqui, olha, a história fica ainda mais interessante. A gente vê um crescimento super robusto de 20% na receita recorrente. É o motorzão da empresa funcionando a todo repor. Ao mesmo tempo, a receita que não é recorrente, aquelas de vendas únicas, teve uma cadinha. Sabe o que isso mostra? É exatamente o movimento que se espera de uma empresa de software que está amadurecendo, que está focando em estabilidade e no longo prazo. Tá, receita para cima é sempre bom, certo? Mas não adianta nada se o custo para conseguir isso for nas alturas. Então a pergunta agora muda um pouco. Esse crescimento todo, ele tá virando lucro de verdade no final do dia? Para medir essa lucratividade, a gente usa uma métrica muito importante, o tal do EBITDA. É uma sigla chata, eu sei, mas pensa nele como um termômetro, que mede a eficiência da operação principal da empresa, sabe? Antes de descontar juros, impostos e outras coisas. E olha só o que os números mostram. O EBITDA ajustado cresceu 22%, passou de 1,5 bilhão de reais. O que isso quer dizer na prática? Que a operação da Totov está mais eficiente, mais lucrativa. O lucro operacional está crescendo mais rápido que a própria receita. Isso é um sinal muito positivo. Agora vamos descer até a última linha do balanço, o que realmente importa. O resultado é nítido. Mesmo depois de todos os ajustes, o lucro líquido ajustado foi de 880 milhões. É um salto, gente, de quase 25% em um ano. Isso aqui prova que o crescimento da empresa não é só na fachada, na receita. Ele está se traduzindo em lucro no bolso. Beleza, já vimos que a empresa dá lucro, mas e a base dela? A estrutura financeira é forte o suficiente para aguentar esse crescimento todo? Para isso, a gente precisa olhar o balanço patrimonial e, claro, o endividamento. O patrimônio líquido, que é basicamente o valor contável da empresa, continua muito robusto. Dá para ver aqui que a divisão TTS, por exemplo, teve um crescimento bem expressivo. Isso ajuda a fortalecer a base de ativos da companhia e mostra onde é que o crescimento está mais concentrado. Agora, um assunto que sempre causa um arrepio: dívida. Toda empresa que pega dinheiro emprestado precisa seguir umas regrinhas, que o mercado chama de covenants. Para quem investe, é fundamental ficar de olho nisso, porque se a empresa quebra uma dessas regras, a coisa pode complicar e a dívida pode vencer antes da hora. No caso da TOTUS, a regra de ouro é manter a dívida líquida abaixo de 4 vezes o seu EBITDA ajustado. Pensa nisso como se fosse uma margem de segurança, um colchão financeiro que a empresa prometeu para os credores que iria manter. E a notícia aqui é excelente. A Totovis está cumprindo essa regra com folga. Isso demonstra uma baita disciplina financeira e, claro, diminui bastante o risco para quem investe na companhia. Até aqui, os números internos, a análise fundamentalista pinta um quadro de uma empresa super saudável. Mas será que o mercado lá na Bolsa de Valores concorda com isso? Vamos virar a chave agora e olhar para a análise técnica. O que o preço da ação TOTS 3 está nos dizendo? Pois é, exatamente aqui que a gente encontra uma aparente contradição. De um lado, a gente tem fundamentos super sólidos, crescimento forte. Do outro, o preço da ação parece que está contando uma história um pouquinho diferente. Olhando o gráfico da TODS 3, a gente consegue ver alguns pontos de preço que são cruciais. A gente tem as resistências, ali perto de R$ 46 e R$ 48, reais, que funcionam como um teto, sabe, onde o pessoal tende a vender mais. E lá embaixo, a gente tem os suportes, perto de 32 e 25,5, que funcionam como um piso, onde historicamente a força compradora aparece.
E com isso, a gente chega no grande dilema da TOTVS hoje. Por um lado, a empresa mostra uma saúde financeira de dar inveja, com receita e lucro crescendo bonito. Por outro, o mercado parece colocar um freio, com essas barreiras de preço bem claras no curto prazo. A grande questão que fica no ar é: a força desses fundamentos todos vai ser suficiente para romper essas resistências? Ou será que a percepção do mercado vai continuar segurando o potencial dessa ação?